Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos iniciando esta nova etapa de trabalhos aqui no canal Espiritismo e Vida. Agradecemos ao Davi, aos seus colaboradores e pedimos ao Mestre Jesus e a nossos benfeitores que nos abençoe, que nós possamos ter um percurso, né, de estudos produtivos, esclarecedores, que nos tragam, né, elementos de crescimento, de compreensão. Nós sabemos que a missão pessoal de cada um de nós é a nossa própria melhoria, o desenvolvimento das virtudes cristãs. Mas como compreender Jesus se não entendermos o Espiritismo, né? Porque é o Espiritismo que nos permite compreender Jesus, como o próprio Cristo nos afirmou, né? Quando disse que o Consolador viria para explicar-nos tudo aquilo que ele não pôde e, igualmente, lembrar-nos as suas palavras. Então, nós iniciamos hoje um percurso de estudos, né, do livro Perispírito, de Zalmino Zimmermann. Falaremos daqui a pouco com mais detalhes de tudo isto, mas nós queremos lembrar aos queridos irmãos que o perispírito é provavelmente um dos conceitos mais importantes da doutrina espírita, né? Nós sabemos que somos espíritos, centelhas inteligentes, mas como é possível que nós estejamos em contato, né, com o mundo material? Como é possível que nós estejamos vivendo no mundo material e nós teremos, né, no percurso que faremos, respostas a estas questões? Como é possível a transmissão do pensamento? Como é possível a reencarnação? Como é possível explicar, né, as faculdades extraordinárias de algumas pessoas e os nascimentos em dificuldade de outros? Como é possível explicar, né, a genética, as doenças? Então, nós temos no perispírito realmente um dos fundamentos mais importantes da doutrina espírita. Mal compreendido, né, pode levar-nos a equívocos de interpretação. É preciso termos boa vontade, é preciso termos uma compreensão de que estes estudos envolvem conhecimentos que são de mais em mais avançados, porque envolvem hoje questões como a física quântica, noções como as que estão sendo desenvolvidas por alguns físicos do corpo bioelétrico. Então, nós veremos que vamos tocar numa série de elementos que são extremamente revolucionários para o pensamento, para a medicina, para a filosofia, para a ciência do futuro. Essa ciência que será construída com base numa profunda mudança de paradigmas, né? E usamos aqui a palavra paradigma no sentido que a usava Thomas Kuhn, que acunhou Thomas Kuhn, né, quando escreveu o livro As Revoluções Científicas. Esse conjunto de ideias capaz de gerir, né, de conduzir o trabalho científico, filosófico de uma época. Então, a doutrina espírita terá, né, as ideias espíritas terão que se implantar, porque elas são, como diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos, o próprio curso das coisas, né? Não é inevitável que assim seja. O homem precisa saber que é imortal, que reencarna, que Deus é essa inteligência suprema, né, que rege o universo, que nós temos irmãos em outros sistemas do universo, né, que nós podemos nos falar-nos entre os supostos, né, mortos e os supostos vivos,
se assim podemos dizer. Então, queridos amigos, nós vamos explicar um pouco como vai funcionar o nosso estudo. Nós vamos trabalhar sempre com, com os slides, né? Para facilitar a nossa comunicação, para torná-la mais eficaz. Como dissemos, o estudo do perispírito é fundamental, nós mostraremos isto. Allan Kardec é um gênio da nova era, sem dúvida nenhuma. Ele compreendeu e ele entendeu perfeitamente a amplitude da ideia, né? Como ela era capaz. E aqui podemos usar a filosofia da ciência, né? Se tomarmos as ideias de Larry Laudan, por exemplo, um filósofo da ciência americano, que dizia que uma ideia, né, um novo conceito, ele é produtivo, é válido se resolve, né, os problemas que existem num período, né, muitos dos quais já são anomalias e não explicadas pelo paradigma anterior, por exemplo, mas ele também ele não cria novas dificuldades conceituais. E ele é capaz de fazer previsões, né? Ele é capaz de ser produtivo, de gerar novas possibilidades, novas ideias, o que vinha um pouco também das ideias de Piaget, né? Então, nós vemos que Kardec compreendeu muito bem o poder que tinha a ideia do perispírito. E nós vamos tentar, né, avançar nesse sentido. O Dr. Zalmino Zimmermann, né, nós o apresentaremos daqui a pouco. Ele escreveu este belíssimo livro, né, editado pela editora Allan Kardec, e realmente uma obra que compila os elementos, como ele fez um trabalho muito bonito, porque é um trabalho como fez, por exemplo, a doutora Marlene Nobre no livro As Máscaras da Obsessão, compilando, né, o conhecimento tanto nas obras kardecianas, nas obras acessórias, nas obras de André Luiz e correlacionando tudo isso, né, com os trabalhos científicos mais modernos. Então, esta é a nossa aventura, né, que sejam bem-vindos, que nós possamos fazê-la com muita alegria e crescendo, aprendendo, né? Isso é muito importante. Então, o doutor Zalmino Zimmermann, infelizmente já partiu, né? Foi um magistrado aposentado nesse momento que foi escrita essa biografia, possuía formação nas áreas do direito e da psicologia e incursões em outros domínios. Exerceu as atividades de juiz de direito, juiz federal, professor titular da Faculdade de Direito e professor titular do Instituto de Psicologia da PUC de Campinas. Foi um trabalhador incansável na seara doutrinária, foi fundador e presidente da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, ABRAME, e figura entre os mais dedicados estudiosos espíritas. Sua desencarnação ocorreu em 2015, mesmo ano em que perdemos doutora Marlene Nobre, né? Perdão, e que perdemos também, se não me falha a memória, né, Valdo Vieira, que não era mais espírita, não se dizia mais espírita, mas a quem devemos agradecer também por belíssimas obras que deixou, né? Falo das obras psicografadas, as que escreveu depois eu não conheço muito bem. Mas seus livros psicografados são extraordinários. Então, sim, ele figura entre os mais dedicados estudiosos espíritas, e isto basta ver, né, o fato de que escreveu esta obra, que é realmente uma obra muito bem estruturada, como nós veremos. E ele escreveu outros trabalhos, né, o Compêndio de Espiritismo, Descobrindo o Espiritismo, editado também em inglês, o Espiritismo, século XXI, Perispírito e a Teoria da Mediunidade, né? São obras
do Dr. Zalmino Zimmermann. Nós temos também o, ele indica, né, no início do livro que privilegiará as obras, obviamente, de Kardec, né, as de Leon Denis, mas também, sobretudo, as obras recebidas por Chico Xavier, né, nas concepções, nos escritos de Emmanuel e André Luiz. Não poderia ser diferente, não é, meus amigos? Porque a obra de Emmanuel e André Luiz por Chico Xavier são verdadeiros tratados científicos e filosóficos que vão guiar nossos estudos. Aqueles que estão atentos ao que escreveram esses espíritos sabem muito bem que são verdadeiros canteiros de ideias para a ciência do futuro. Livros recebidos por essa alma belíssima que é, né, e que tem sido um benfeitor espiritual para todos nós, que é Chico Xavier. Então, nós temos, né, a bênção de ter esse conhecimento. As fontes que Dr. Zalmino Zimmermann utiliza são numerosas, é um estudioso realmente, cita muitos trabalhos de natureza científica, fez um trabalho realmente muito bonito, né? E óbvio que nós devemos aproveitar tudo isso para poder enriquecer a nossa compreensão doutrinária. Espírita tem que estudar, espírita tem que saber, tem que entender os fenômenos, tem que entender a vida e, sobretudo, entender a si mesmo. E entender que este conhecimento é libertador, né? Mas ele deve levar-nos a Jesus, né? A libertação, sobretudo, de nossa inferioridade, não só de nossa ignorância. No introito, né, ou seja, no início, nas palavras iniciais, Dr. Zimmermann colocou algumas frases que são muito interessantes. Na primeira delas, ele diz: não há descrição viável da matéria que não traga ao primeiro plano os mecanismos estruturais de nosso espírito. Isso é muito importante porque isto significa que nossa consciência é parte do processo de entendimento, de compreensão e talvez da estrutura mesma do universo, né? Nós teremos oportunidade de explorar com mais detalhes isto. É mais fácil explodir um átomo que um preconceito, diz ele, né? A realidade objetiva, não ele, né, nos coloca, Dr. Zimmermann, a frase é de Einstein. A realidade objetiva evaporou-se, uma frase de Heisenberg, Werner Heisenberg, né, que é o autor, né, do trabalho de matrizes, das matrizes quânticas, e também aquele que elabora o princípio da incerteza, né? É um dos fundamentos, um dos pilares da física quântica. E nós veremos por quê, né? A realidade objetiva evaporou-se. Existe uma coisa, cada vez mais a física nos coloca diante do espírito, isso é muito particular, né? Ela começa totalmente materialista e ela nos leva de volta ao espírito. Não existe uma coisa mais poderosa que todos os exércitos, uma ideia cujo tempo é chegado, né? Uma frase de Victor Hugo. E certamente, fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Frase de nosso mestre Allan Kardec, e que faz do espiritismo a primeira, né? Espiritualidade racional, verdadeiramente racional. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte, né? Chico Xavier, para dizer-nos que todo esse conhecimento, se não nos levar, né, a mudanças profundas de comportamento, não significarão muita coisa, né? Há grandes inteligências no mundo, no planeta,
mas elas não são necessariamente iluminadas, né? A apresentação do livro é feita pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade. Nós teremos oportunidade de falar do Dr. Hernani, porque foi um pesquisador notável, dedicado, né, e que nós não temos explorado devidamente nos estudos espíritas, né? Escreveu livros de muito provocativos, né? Como a teoria molecular do espírito e outros. Foi um estudioso da reencarnação, foi um estudioso do perispírito, foi um estudioso dos fenômenos espíritas, das materializações, das casas mal assombradas, entre aspas, né? E foi um estudioso, realmente um homem, era um engenheiro, né? Muito dedicado ao estudo. E ele faz a apresentação do texto, né? Nós temos, se colocamos aqui, antes de irmos mais longe, né? Esse aqui é o prefácio, né? O sumário do livro. Então, estamos falando aqui, né? A apresentação é feita pelo Dr. Hernani Guimarães. Veremos daqui a pouco o elo interexistencial, que é o texto escrito, né, como introdução pelo próprio autor. E na semana que vem nós estudaremos a noção, né, o conceito de perispírito e sua natureza, inclusive com um estudo de natureza histórica, né, porque ele cita a ideia do perispírito já como sendo uma ideia vinda de várias correntes filosóficas e espiritualistas do passado, né? Então, quando entrarmos mais adiante nas propriedades do perispírito, deixa eu ver se eu aumento um pouco isso. Nas propriedades do perispírito, nós aí vamos dividir, né, obviamente, porque não será possível, não sabemos ainda quantas propriedades nós falaremos por estudo, mas é certo que aqui nós teremos, né, só se contarmos aqui, né, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, né, propriedades. Algumas, claramente, nós podemos fazer junto com outras, né, agrupar, mas há outras que exigirão uma dedicação maior. Então, a plasticidade do perispírito, por exemplo, é um estudo que merece atenção mais acurada, né? Já a temperatura, odor, né, são coisas que nós talvez não tenhamos nem muitos elementos para tratar. As funções do perispírito, né, função instrumental, função individualizadora, função organizadora, função sustentadora, né? Falaremos dos centros vitais, porque nós precisamos da compreensão aqui do processo, né? Dos nossos chakras, dos nossos centros de energia. Qual é a relação disto com o perispírito? Provas da existência do perispírito. Quais são os cientistas, os pesquisadores que nos trazem, né? Então, temos o caráter, né, o caráter ontogênico, temos as materializações, temos o desdobramento, fotografia transcendente e assim por diante. Falaremos da noção de duplo etérico, porque essa noção é diferente de perispírito. Qual é a diferença que existe entre essas duas coisas? O corpo mental, né? A aura, que relação tem a aura com o perispírito? Perispírito e evolução, propriedade, perispírito e memória, perispírito e mediunidade, perispírito e reencarnação, né? É realmente um universo aqui, meus irmãos,
Nós estamos mergulhando num caminho de muita profundidade aqui, né? Perispírito e enfermidade. Há muitos textos de Emmanuel, de André Luiz, né? E Dr. Zalmino fez uma grande compilação e um resumo de estudo, e nós podemos enriquecer muito tudo isso. Perispírito e obsessão. Veja que temos aqui um grande capítulo, né? Causas, formas de ocorrência, duração, modos de atuação, técnicas, né? Tipos de obsessão, e assim por diante. Perispírito e rejuvenescimento, muito interessante. Perispírito e anestesia. Perispírito e sexualidade, perispírito e desencarnação e as observações finais. Então, este é o livro, né? E este é o caminho que nós vamos fazer juntos. Então, se olharmos novamente, né, para o nosso slide, nós temos aqui é, a apresentação que é feita. Nós não vamos reproduzir o texto. Na verdade, percebemos que Dr. Hernani apresenta o compêndio de Espiritismo, né, e foi reutilizado para também o livro do Perispírito. Mas nós notamos que são palavras elogiosas, né, celebrando a acuidade, a dedicação, a seriedade do trabalho do Dr. Zalmino, né, um homem de grande seriedade, né? Um juiz de direito que se dedicou ao estudo espírita de maneira muito bonita. Então, o doutor Hernani faz a apresentação e, na sequência, né, nós temos a introdução, que é um texto do próprio autor, um texto muito curto que vale a pena, né, nós focarmos por alguns instantes. Então, ele se chama o elo interexistencial, né? E nesse texto ele nos diz, revela-nos a doutrina espírita que a natureza do ser humano é essencialmente espiritual. Ainda que por muito tempo, né, ainda que por muito tempo imprescinda para o seu desenvolvimento do adequado suporte carnal. Então, aquilo que nós falamos no início, né, a doutrina nos diz que somos seres. Allan Kardec divide, né? Ele diz: temos Deus, temos o princípio material, que é o fluido cósmico universal, e temos o princípio espiritual. Como nascem os espíritos, não temos a menor ideia, né? Isso está além das nossas possibilidades de compreensão. Mas os espíritos, para evoluir, para crescer, nós precisamos, né? Não podemos prescindir, como diz o doutor Zalmino, do adequado suporte escolar, né, que é a vida material. Então, Deus nos dá a possibilidade de, vivendo em contato, né, com o suporte carnal, material, nos desenvolvermos. E nos diz o texto de Allan Kardec, né, o espírito evolui do átomo ao arcanjo. Não quer dizer que o átomo vire arcanjo, isso não está dito ali, né? Mas que o princípio inteligente evolui do átomo ao arcanjo, né? Isso é uma sutileza que temos que tomar cuidado, né? Então, se o átomo um dia vai evoluir para se tornar espírito, nós não sabemos. Por enquanto, sabemos que existe a matéria e que existe o princípio inteligente e que ele evolui, né? E nós evoluímos reencarnando. Isto faz com que, em longo período de sua história evolutiva, viva ao mesmo tempo em dois planos existenciais, pois que, imerso na dimensão física, interage com o mundo espiritual e desencarnado, liga-se contínua e estreitamente ao mundo material. Então é por isso que
né? O perispírito é o elo interexistências. Ele é o instrumento que permite nós vivermos no mundo material em contato com o mundo espiritual. Olha como isso é bonito, né? E estarmos no mundo espiritual em contato com o mundo físico, porque o que nos assemelha é o perispírito. O encarnado tem perispírito, o desencarnado tem perispírito, né? Então, quando nós estamos desencarnados, nós podemos entrar em contato com quem está aqui, porque temos um corpo semelhante que permite a comunicação, né? Então, o perispírito é esse elo inter, né, existências. Então, é, ele é o instrumento que permite isso. Compreende-se, então, continua o texto, que, na verdade, o existir é um interexistir, ao menos por enquanto, né? Mas vejamos bem, se o espírito, mesmo desencarnado, não precisar mais encarnar, ainda assim, existir para ele será interexistir. Porque aí ele estará, nós podemos considerar o corpo espiritual dele como um corpo que o impede ainda de estar em contato com aqueles que já estão em níveis superiores. Por exemplo, o que vemos no texto de André Luiz, né, quando ele dorme em nosso lar e vai para uma região superior, né, usando o quê? Uma parte do perispírito mais sutil. O corpo mental, não sabemos, né? Ele não precisa, mas podemos supor. O que mostra que, diante de sua mãe, que está numa região superior, ele era ainda alguém encarnado, né? Então, é muito bonito tudo isso, porque mostra que a vida é essa progressão constante. Mas, por ora, nós nos atemos à relação entre existir aqui no plano físico e no plano espiritual de maneira geral. E para esse interexistir, que marca a nossa realidade, possibilita-nos a providência divina um valiosíssimo instrumento, espelho da alma e sustentáculo do corpo, que é o perispírito. Olha, nesse texto, nesse pequeno texto, o Dr. Zalmino mostra o que é uma pessoa que estudou, né? Porque ele resume aqui em poucos parágrafos uma quantidade de informações que nós precisamos explorar, né? Nós precisamos buscar. Vou tomando água aqui, né? Para hidratar as cordas vocais. Então, o que ele fala aqui neste parágrafo, né, que destacamos aqui com a seta, para que nós possamos viver esse interexistir, né, existir entre duas realidades, nós temos esse instrumento valiosíssimo que é o perispírito. Por isso, o Dr. Zalmino tem um capítulo sobre memória e perispírito, um outro sobre reencarnação e perispírito, né? Porque o que é que nos permite passar de uma existência a outra? O que é que nos permite guardar as informações de uma existência a outra? O que é que registra e o que é que molda? Porque ele diz aqui, né? Ele é um espelho da alma, um reflexo da nossa condição evolutiva e sustentáculo do corpo. Nós veremos nos estudos de reencarnação que é o perispírito que serve de molde à estruturação do corpo físico.
Então, imaginemos quando a medicina da nossa época ou a física, né, forem capazes de perceber, né, ou de escanear este corpo, porque ele é um corpo semimaterial, ele é um corpo feito de um nível de matéria que é uma gradação mais sutil do fluido cósmico universal, assim como são gradações mais sutis, né? Os níveis de matéria que temos no nosso planeta, nós temos os níveis sólido, líquido, gasoso, né? Temos o que os gasosos e líquidos eram chamados de fluidos, né? Mas nós temos também já conhecimento, por exemplo, do estado plasmático, nós temos conhecimento também do eletromagnetismo, que é um nível bastante sutil comparado à matéria bruta, né, eh, do fluido cósmico universal, essa matéria básica do universo. E quando nós paramos para refletir, nós entendemos que o perispírito deve estar, né, além, no nível de sutileza maior ainda do que, né, estes níveis mais sutis da matéria aqui do nosso planeta. Por isso, para nós ainda indetectável ou dificilmente detectável. Nós compreendemos, no entanto, que nossa ciência avança a passos muito largos e não será surpresa se num momento qualquer nós formos capazes de começar a captar nos nossos scanners marcas e indícios, né, de um corpo outro que o corpo físico. Então, imaginemos o poder que isso terá, por exemplo, para a medicina do futuro, né? Nós já estamos caminhando para isso, né? Nós temos, por enquanto, um trabalho feito. Nós vamos falar disso mais à frente, né? Os trabalhos que o próprio Dr. Hernani indica nos seus livros, né, do Harold Saxton Burr, e que são continuados hoje por físicos como Michael Levin e outros, jovens cientistas que estão mapeando, né, esse corpo bioenergético, bioelétrico, e nesse mapeamento eles já foram capazes de detectar, por exemplo, o momento em que o ciclo menstrual da mulher vai começar, em que ela está ovulando, né? Então, são pesquisas das quais nós vamos falar oportunamente, né? Nos nossos estudos, mas que mostram perfeitamente que a ideia de perispírito, né? Mesmo as teses de Rupert Sheldrake na Inglaterra, né? E de outros pesquisadores, e alguns já até bem antigos, né? Quando pegamos Driesch, na Alemanha do século XIX, ele já tinha essa noção muito clara, né? De um corpo formador dos corpos, né? Um molde formador dos corpos. Então, o perispírito é, por excelência, o elo interexistencial. Isto é muito bonito, né? O conhecimento deste corpo vai nos dar um avanço extraordinário para o futuro da humanidade. Não tenhamos dúvida disso, meus irmãos, meus amigos. O conhecimento do perispírito, o desvendar da estrutura desta realidade, vai nos dar um conhecimento extraordinário, um avanço extraordinário. Nós poderemos detectar doenças em formação, nós poderemos detectar tendências que vão levar a doenças e poderemos começar a corrigir isto com mudanças de comportamento, com mudanças de vida, não necessariamente com medicamentos. Ele vai nos permitir identificar espíritos que nascerão com lesões significativas, eles nos permitirão identificar espíritos que nascerão com grandes dificuldades de controle mental,
um ex-suicida, por exemplo, que vem, né, com a zona cerebral afetada por lesões do passado, nós teremos um universo a explorar. E é claro que a ciência do futuro terá que desenvolver equipamentos para isso. Nós estamos no começo disto. Mas os pesquisadores espíritas têm que começar a formar uma geração que comece a conceber experimentos que possam trazer à tona essa realidade que nós já conhecemos, mas que precisa ser, né, realmente desvendada pelos mecanismos da ciência. O seu conhecimento, diz o texto, por certo, contribuirá mais cedo ou mais tarde para que a ciência, ou melhor, os cientistas, abram-se definitivamente à espiritualidade e, pois, à transcendentalidade, com a convicção e o empenho que só as escalas mais altas do saber podem propiciar. Então, amigos, nós compreendemos que e vemos aqui claramente que o autor ele compreende muito claramente, né, assim como Kardec compreendeu, o impacto que tem a ideia, né, a existência do perispírito para não só explicar os fenômenos que conhecemos. Aí voltamos a Larry Loudon. Uma nova ideia, um novo conceito prova a sua validade se é capaz de explicar de uma maneira muito melhor aquilo que outros explicavam de maneira insuficiente, resolver, né, enigmas empíricos, problemas que as outras concepções não resolviam, sem criar, né, novos obstáculos epistemológicos, mas sim sendo uma ideia produtiva, rica, capaz de dar uma heurística, né, um caminho, uma condução ao pensamento, à ciência. Claro que a ideia de perispírito faz isto de uma maneira muito clara, né? E nós não temos dúvida, né, que esse estudo será para nós de uma grande riqueza, né, de uma grande possibilidade, porque ele é o tema, né? Nós não podemos esquecer que o, o perispírito é realmente a ideia central, né, na compreensão, no entendimento da, 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 da multitude de fenômenos que nós temos, né, hoje dentro da doutrina espírita, desde o passado até agora. Então, nós, quando falamos, né, de perispírito, nós estamos falando dessa estrutura, e aí podemos usar o termo, né, bio, né, bioelétrica, mas, como diz André Luiz, de uma maneira muito mais apropriada, mento-eletromagnética. Então, é uma estrutura, né, que responde à mente, ao espírito, ao pensamento, mas que é composta de elementos, né, biodinâmicos, eletromagnéticos, e nós sabemos, né, quando falarmos da natureza, da composição do perispírito, nós hoje estamos fazendo as considerações gerais, né, a introdução do nosso estudo, mas voltaremos a muitos desses elementos com detalhes. E é claro que nós temos um, um universo, né, que não é simples, ele precisa de muita reflexão, muito estudo, mas que é ao mesmo tempo maravilhoso, porque nós vamos entender
E quando nossos amigos da ciência, da biologia, da genética, da química, da física, né, começarem a prestar uma atenção mais detalhista, né, mais detalhada, mais atenta ao conceito de perispírito, nós entenderemos uma série de coisas. Então, claro que o assunto é muito vasto e só, por exemplo, o aspecto perispírito e memória. Imaginemos, né, nós termos condições de educar as pessoas, né, entendendo que quem nasce, quem vem a este mundo, quem chega à Terra, chega com uma bagagem. Nós não somos viajores de primeira viagem aqui na Terra, né? Raramente. Nós sabemos que podem ter espíritos reencarnando aqui pela primeira vez, mas mesmo assim eles chegam aqui com uma bagagem. Talvez não adquirida na Terra, mas adquirida em outras existências além, né? Então, nós compreendemos que estes conceitos significam uma reestruturação significativa do pensamento humano. Doutrina espírita, né, como diz o texto do introito do livro Perispírito, né, que nós lemos agora de pouco, é essa doutrina capaz de encarar, né, a razão, a ciência e de dialogar com ela e sem problema nenhum. Então, nós convidamos, na verdade, nossos amigos da ciência, do pensamento, para que possamos refletir juntos, para que possamos pensar juntos, para que possamos compreender, né, este universo de conhecimentos que se desdobra para nós, né, de uma maneira muito clara, muito produtiva, digamos assim, no sentido que nos dão os filósofos da ciência. Então, por exemplo, nós sabemos que esse conceito ele é capaz de resolver uma série de enigmas para os quais tanto as religiões quanto a ciência da Terra não têm elementos explicativos. Você pode perguntar a um nosso irmão nas religiões tradicionais monoteístas, né, no Islã, no catolicismo, no protestantismo, qual é a causa de uma criança nascer, né, com uma síndrome, e ninguém vai ter explicações. É Deus que quis, né? E aí nós nos perguntamos que Deus é esse que quer isso para uns e não para outros, e por que ele escolhe para uns a vida, né, perfeita e tudo bom e tudo, né, maravilhoso, e para outros o sofrimento e a dor? Qual é o critério? E nós vemos que eles não compreendem, né? Quando nós entendemos que somos espíritos em evolução, que somos seres destinados a construir nós mesmos, as asas da nossa liberação, do nosso crescimento, da nossa angelitude. Que estas asas são as asas do conhecimento e da moral, da purificação espiritual de nós mesmos. Quando nós compreendemos, né, que o espírito guarda, né, nesse corpo plástico, nesta memória que permanece conosco através das eras e que pode ser descortinada muito facilmente. Falaremos disso tudo, né? Nos fenômenos de hipnose, nos sonos ou no sonambulismo. Nós vemos claramente, né, e a ciência do nosso tempo já chegou a essa conclusão, nós mostraremos isso, que é impossível para um cérebro humano um dia de dados, né, já seria capaz de bloquear, né, a memória de um supercomputador, porque a quantidade de dados que nós recolhemos, né, simplesmente por olhar numa paisagem, já é algo
absurdo. Então, imaginemos uma vida, né? E é por isso que o nosso sistema cerebral, ele não é capaz de explicar a memória, sobretudo nos casos de morte iminente, em que a memória, né, o sistema cerebral está desligado e a memória continua, né, recolhendo informações. Então, nós vemos que é preciso aí um avanço, e que esse avanço não virá da ciência tradicional, ou virá daqueles que já estão se abrindo, né, para o conhecimento espírita. Então, nós falávamos agora de pouco, né, do texto e nós o temos, né, aqui. Então, vemos aqui a apresentação do Dr. Hernani, de quem nós voltaremos a falar, né. Ele é realmente um pesquisador que fez um trabalho muito bonito no Brasil, né. Ele desencarnou em Bauru, agora me escapa o ano, e não sempre dedicou a vida, né, à pesquisa, ao trabalho científico, era engenheiro, e ele nos deixa, né, ele faz aqui a apresentação, ele elogia de maneira muito clara, né, o trabalho do Dr. Zalmino, e diz, celebra, né, a alguns desses capítulos, né, falando da importância da estrutura, né, da seriedade com que foram feitos. Então, nós temos, né, nós vamos usar em alguns momentos, né, aqui ele escreve, né, o texto em 2000, né, então, ele desencarna depois disso. Não lembro se foi 2003, 2006, agora me falha a memória. Mas isso não tem problema, né? Então, nós falamos hoje do elo interexistencial, né? E aqui ele começa no primeiro capítulo falando do conceito e da natureza de perispírito, né? Nós sabemos que o perispírito, se nós voltarmos aqui ao nosso dispositivo, né? Ele é Se nós passamos aqui ao conceito de perispírito, né, nós sabemos que perispírito vem do grego peri, né, em torno, que significa em torno, e do latim spiritus, né, alma e espírito. Então, é aquilo que está em torno do espírito. É o envoltório sutil e perene da alma que possibilita sua interação com os meios espiritual e físico. A palavra foi empregada pela primeira vez por Allan Kardec, no item 93 do Livro dos Espíritos. Então, é Allan Kardec que cunhou, né, este termo, e mais tarde os espíritos instrutores, endossando a designação, passaram a empregá-la regularmente. Tal denominação baseia-se na forma com que se apresenta esse complexo fluídico envolvendo a alma. Na verdade, nós podemos dizer, né, que são envolvendo é uma forma de dizer, né? Nós é como o nosso corpo físico agora. Nós poderíamos dizer que podemos dizer que ele está envolvendo a alma, né? Na verdade, é como a alma vestindo uma roupa, digamos assim, seria talvez mais apropriado, né, que tem por hora o poder de limitar a nossa capacidade, o nosso espírito, mas nós veremos no capítulo que ele intitula Evolução e Perispírito, que nós, quando passamos a um certo grau evolutivo, né, não há mais estas barreiras, mesmo a barreira da roupa física não é mais limite para o perispírito, para o espírito, né? Inclusive os fenômenos de bilocação, transmissão do pensamento, ação sobre a matéria, né? E vários outros fenômenos de natureza física, né? Ou intelectual,
são explicáveis, né, porque nós percebemos, né, a bilocação, por exemplo, mostra, né, claramente a bilocação dos santos da Igreja Católica, ou de um Eurípides Barçanufo, ou de Chico Xavier, né, há casos relatados, mostram que esses espíritos são capazes de deixar o corpo físico em repouso, né, e deslocar-se com o perispírito a ponto de adensá-los, né, adensar o perispírito e manifestar-se como se fosse um agênere, né? Embora, né, não seja a mesma coisa, nós falaremos disso mais à frente. Os agêneres são os espíritos realmente que não têm corpo físico e que adensam o perispírito até o ponto de parecerem realmente encarnados, né? Também isso há relatos na igreja, por exemplo, na história de São João da Cruz, né, e outros grandes luminares da igreja. Então, o conceito de perispírito ele foi criado por Allan Kardec e eu comecei a conversa aqui, né, já supondo que as pessoas interessadas têm uma ideia, né, do que seja o perispírito, mas seguindo a sequência do livro, né, nós sabemos que, bom, nós temos que começar a conversa definindo o que vamos estudar. E então nós falamos do livro, falamos do autor, né, falamos do prefácio, eh, discutimos algumas ideias que já foram apresentadas, tanto no introito, né, nas palavras iniciais, quanto na introdução feita pelo próprio autor, né, que são poucos parágrafos, mas de uma grande sabedoria. Mas aqui nós já deixamos hoje, né, já encaminhado, pois voltaremos no nosso próximo encontro, falaremos rapidamente novamente do conceito. Nós sabemos, né, que o perispírito, ele é esse corpo, então, que envolve, entre aspas, a alma, né? Seria mais exato reservar, então, a palavra alma. Temos aqui uma precisão de vocabulário, né? Seria mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente. Então, essa centelha espiritual, né, que somos nós, e o termo espírito para o ser semimaterial formado desse princípio e do corpo fluídico. Então, é uma questão de vocabulário, né? A alma seria o princípio inteligente, o ser, a centelha divina que somos nós. O espírito seria a alma mais o perispírito. E o homem, né, é a alma com o seu perispírito encarnado num corpo físico. Então, o perispírito é esse elo entre a alma e o corpo, né? Nos diz o texto de Allan Kardec no livro que é o Espiritismo, né? Seria mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente e o termo espírito para o ser semimaterial formado desse princípio e do corpo fluídico. Mas, como não se pode conceber o princípio inteligente isolado da matéria, nem o perispírito sem ser animado pelo princípio inteligente, por senão ele seria um corpo, né, também ele morto, as palavras alma e espírito são, no uso, indiferentemente empregadas uma pela outra, né? Então, filosoficamente, porém, é essencial fazer-se essa diferença. Então, aqui, por termos de clareza, nós fazemos essa diferença, mas no longo das nossas exposições, como recomenda Kardec, nós usaremos de maneira indiferente, né? Tanto falaremos espírito quanto alma, estamos nos referindo ao ser inteligente, né? E que às vezes estará livre da matéria, às vezes estará ligado à matéria, mas nos dois casos, né, ele tem sempre o seu perispírito, né? E claro que nós veremos com o estudo da evolução que a alma, quanto mais evolui, mais seu perispírito se torna, digamos, rarefeito, né? E ao ponto que podemos imaginar, né, que um dia seremos, né, apenas vestiremos talvez o corpo mental, né? Nós explicaremos tudo isso mais à frente. E talvez um dia nem isto, né? Seremos realmente essa centelha já evoluída, luminosa, quem sabe, né? Nós
Vamos explorar isso no seu tempo. Mas não podemos deixar, né, de dizer que o perispírito, ele é, na verdade, uma forma até didática que Allan Kardec encontrou, porque nós sabemos, e André Luiz valida, né, essa ideia, por exemplo, do corpo mental, né, dos corpos, que nós falaremos disso num outro momento, que nos vem, por exemplo, das descrições dadas pela teosofia, pelo esoterismo, né? Eles fazem alguns trabalhos, os livros, né? Os chakras, por exemplo, de Leadbeater, os corpos do homem, né? Nós temos os textos de Anne Besant e outros autores, e André Luiz diz, sim, esses autores têm razão, né? Muito disso é realmente verdade e as descrições que fazem são pertinentes. Mas tudo isso será, né? Nós trataremos disso tudo no tempo devido, né? Os nossos estudos, eles terão uma duração de 1 hora e 15, mais ou menos, né? Não acredito que passaremos disso, sobretudo porque nós acreditamos que, bom, mais um estudo muito mais longo que isso seria realmente cansativo, né? Então, nós faremos mais ou menos 1 hora, 1 hora e 15, né? Hoje nós já estamos aproximadamente com 1 hora. Terminaremos lembrando, né, então, esta fala de Leon Denis, né, que nos diz o seguinte: o homem é um ser complexo. Nele se combinam três elementos para formar uma unidade viva, a saber, o corpo, né, envoltório material temporário que abandonamos na morte como vestuário usado, o perispírito, invólucro fluídico permanente, invisível aos nossos sentidos naturais, que acompanha a alma em sua evolução infinita e com ela se melhora e purifica. A alma, princípio inteligente, centro da força, foco da consciência e da personalidade. A alma desprendida do corpo material e revestida do seu invólucro sutil constitui o espírito, ser fluídico, de forma humana, liberto das necessidades terrestres, invisível e impalpável em seu estado normal. Então, isso está no livro Depois da Morte, no capítulo 29. E aqui Leon Denis, como sempre, com a sua belíssima capacidade didática, filosófica, nos deixa muito claro, né, aquilo que também Allan Kardec já nos havia explicado. Então, o perispírito permanece com a alma, evolui com ela, e é por isso que o Dr. Zalmino disse, né, num resumo muito pertinente, muito bem feito, que ele é um reflexo da alma, porque nele podemos ver quem somos, o que fizemos de nós. E há textos de André Luiz e de Emmanuel, né, que nos mostram que as marcas da nossa vida, meus irmãos, assim como o nosso corpo, né, guarda traços dos nossos hábitos, dos nossos costumes, assim como o corpo guarda traços, né, dos hábitos alimentares. Se alguém tem o hábito do álcool, por exemplo, com o tempo o seu corpo começa a ter uma certa expressão, um certo odor. Se você marcha pisando mais forte no pé direito, né? O teu corpo com o tempo vai ter, né, marcas que indicam isso. Enfim, o corpo físico registra, né, os hábitos da alma, do ser. Bom, o perispírito, muito mais, né? A plasticidade dele, nós veremos, registra muito mais. E é por isso que os espíritos podem ler, né? Aqueles que já são mais avançados do que nós, eles podem ler quem somos no nosso perispírito.
Então, nós podemos, por exemplo, um espírito pode nos dizer que uma pessoa muito bonita fisicamente é muito feia espiritualmente. E pode dizer que uma pessoa que não está nos padrões de beleza da Terra, mas é uma pessoa muito bonita espiritualmente, né? Então, há até um filme, né? Agora não lembro mais o nome, mas é uma comédia muito bonita, né? E o rapaz, ele sofre um processo, né? Feito por um hipnotista, e ele passa a ver realmente as pessoas como elas são, né? Então, é uma comédia que mostra, né? Como o nosso comportamento mudaria se nós víssemos realmente quem são e quem somos, né? Então, ilustrando essa noção, né? Então, Leon Denis aqui faz um belo resumo, né? Ele deixa aqui de uma maneira muito clara o que Kardec explica. E o perispírito é esse corpo que vai conosco, meus irmãos. Então, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos com frequência, as emoções que nós emitimos com regularidade, tudo isso vai criando marcas no perispírito. E é por isto que muitas vezes, né, nós veremos nos estudos que vamos fazer que nós temos um mecanismo de ressonância, né? Nós vamos explicar esses conceitos, mostrando, inclusive, com vídeos, né, que nós, muitas vezes, temos nesse corpo, nesse sistema mento-eletromagnético, que é o homem, né, que é o perispírito, nós teremos, né, uma emoção significa vibração. E se ela é repetida, né, significa que a matéria perispiritual vibra e ela se comunica, né, aos poucos as estruturas físicas. Por isso que emoções podem curar ou adoecer. Empiricamente, nós já sabíamos disso, né? A ciência da Terra já percebeu que pessoas que oram adoecem menos. Pessoas que têm mágoas, raivas, desenvolvem doenças mais facilmente. Mas nós não sabíamos explicar por quê. E até agora não sabemos. Mas o perispírito nos explica. Agora, como é que é feita a conexão? Quais são as estruturas do perispírito que ressonam, né? Que fazem vibrar as células corporais? Aonde está a ligação? Nas mitocôndrias? Em quais estruturas? Como se transfere, né, essa vibração? Tudo isso para nós ainda é sujeito de pesquisa. André Luiz dá muitas pistas, né? Mas nós vamos ter que ter paciência e ir avançando aos poucos, né? As nossas universidades já deveriam estar acordadas para essa realidade. Aquelas que acordarem e saírem na frente criarão a ciência do futuro. Simples assim. Então, nós brasileiros que já temos todo esse background e já temos toda essa estrutura de conhecimento, nós estamos perdendo tempo, né? Porque é a ciência do futuro que vai redesenhar a psicologia, a medicina, as ciências terapêuticas, a educação, né? E o trabalho da medicina, dos hospitais. Nós teremos uma verdadeira revolução, né? Mas é preciso, né, os físicos, engenheiros, né? Nós lembramos que ainda estavam, quando estávamos no Brasil, né, criou-se o curso de Física Médica, se eu não me engano,
não lembro se foi na USP de São Carlos ou na Unicamp. Temos até um ex-aluno que foi fazer esse curso, né? E são pessoas que, usando os conceitos da física, vão desenhar instrumentos, né? Os scanners, é, toda essa maquinaria que vai, né, escrutinar o corpo humano. Bom, essa gente precisa entender que, bom, nós precisamos pensar num jeito de encontrar o perispírito, de encontrá-lo nas nossas máquinas, né, de buscá-lo. E André Luiz diz, bom, ele está além da nossa tabela periódica conhecida, né? Nós já temos as noções de antimatéria, nós já temos, né, seria o que estar antes ou depois da nossa tabela? Antes ele seria mais leve do que o hidrogênio, depois mais pesado do que os elementos mais pesados, né? 120, 130 prótons. De que forma? Né? Se são tão pesados, nós os veríamos. Então, há muita elucubração e trabalho científico a ser feito aí. E nós não temos que ter medo de nada disso, nós temos que nos abrirmos, né? E semearmos as possibilidades que se escondem nisso. Eu, se estivesse numa universidade hoje, estaria, né, apaixonadamente procurando uma maneira, né, de abrir essas fronteiras, porque esse é o futuro, né? Não tenhamos dúvida disso. Bom, meus amigos, nós já estamos aqui com, né, um tempo que está avançando, nós teremos muito pela frente, não precisamos ter pressa, não precisamos nos apavorar, né? Nós vamos aos poucos avançando, trabalhando juntos. Gostaríamos que aqueles corajosos que forem participar dessa aventura nos enviassem questões, sugestões de livros, de vamos criar aqui uma comunidade, um grande bate-papo, né? Vamos partilhar livros, informações, pesquisas, pessoas que estejam interessadas em lançar-se na pesquisa. Nós podemos sugerir aí no Brasil orientadores, pessoas que estão trabalhando, né? Conhecemos gente aí nas universidades, médicos, físicos, filósofos da ciência, gente que está querendo, né, fazer estudos mais profundos, mais sérios, e sempre lembrando que estes estudos servirão no final para transformar-nos em criaturas melhores, né, em seres de luz. O Espiritismo nos liberta, né? O conhecimento nos liberta, mas só Jesus nos diz como usar o conhecimento e a liberdade. Então, amigos, por hoje ficamos aqui. Voltamos na semana que vem. Lembrando, faremos estudos de 1 hora e 15. Salvo exceção, pode ser um pouco mais curto ou mais longo, mas na média será entre 1 hora e 1 hora e 15, né? E nós, à medida que avançamos, daremos a vocês mais precisões do que virá na semana seguinte. Por hora diremos, né? Nós retomamos a partir do conceito na semana que vem, né? E falaremos da natureza do perispírito, né? E depois entraremos nas propriedades, que serão divididas. Quando fizermos a divisão, nós avisaremos com antecedência para que vocês já saibam o que será estudado, né? Então, nós agradecemos e começamos a nossa jornada. Que Jesus nos abençoe. Somos gratos ao Dr. Zimmermann, que ele receba na vida espiritual o nosso carinho e a nossa gratidão por ter nos dado, né, esse trabalho tão bem feito, e que nós possamos honrar, né, esses espíritos trabalhadores que nos deixaram com tanto esforço estes mapas do caminho, né? Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado a todos. Nós finalizamos então a nossa a nossa primeira emissão, né? O nosso primeiro estudo. Que Jesus nos abençoe.